podcast dos Mamutes na Ciência. Salve, mamutinhas! Salve! Bem-vindos ao episódio piloto do podcast do Mamutes na Ciência, o MamuCast. Olá, eu sou a Rebeca. Olá, eu sou a Gabi. Bom, vamos começar aqui. Se apresenta aí, professora Gabi. Tá, eu sou a professora Gabriele, eu sou professora aqui na Escola de Engenharia de Lorena desde 2014 e eu dou basicamente aula para o ciclo básico. Eu sou formada em Ciências Moleculares. Ciências o quê? Moleculenta. Em 2006 e depois eu fiz doutorado direto em Física em 2011, tudo pela USP. E atualmente eu continuo trabalhando no tema do meu doutorado, né, que são sistemas integráveis, só que eu expandi um pouco para incluir um pouco de temas de matéria condensada, por exemplo, de sistemas topológicos e grafeno. E tenho trabalhado bastante com divulgação de ciência, tanto no Mamutes na Ciência, na sua versão não podcast, quanto com jogos científicos didáticos, e nas horas eu milito pela causa LGBTQI+. E você, professora Rebeca? Oi, bom, eu sou... Vou fazer uma introdução um pouquinho diferenciada aqui. Bom, eu sou bacharel em Física, lá pelo Instituto de Física da USP. Também fiz o mestrado e doutorado lá também em Física, na área de Física aplicada para materiais, para células combustíveis de óxido sólido. Um negócio nada a ver aqui com a professora Gabi, mas vamos lá. Agora, atualmente eu sou pós-doc aqui do Departamento de Engenharia Química aqui da Escola de Engenharia de Lorena. Sou professora temporária, mas do Departamento de Engenharia de Materiais também da Escola de Engenharia de Lorena aqui da Universidade de São Paulo, né? A descrição aqui do nosso podcast, vamos explicar aqui para vocês, tá? A ideia desse podcast é usar essa mídia, né? Porque a gente fazia uma divulgação do Mamutes na Ciência e agora a ideia a gente quer continuar esse projeto de divulgação de uma outra maneira, né? Então, a descrição desse podcast aqui, ó, é Mamutes na Ciência, é um projeto de divulgação científica da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, que tem como objetivo discutir ciência de uma forma simples, despida de jargões, né? Mas deixa eu te perguntar aqui, Gabi, por que Mamutes na Ciência? Explica pra mim o nome. Pelo visto você não tá na EL há tempo suficiente para saber que mamutes é como os estudantes se auto-identificam, por causa que o mamute é o símbolo da atlética da escola. Né? Lembrando que várias atléticas têm símbolos, né? Tipo a da engenharia lá de São Paulo, a Poli, o símbolo delas é o rato. Então o nosso símbolo é o mamute. Então a gente resolveu esse nome vem pra, tipo, Mamutes na Ciência, né? Pra ser a continuação da tradição da escola, né? Né? Tudo deles é com o nome de mamutes. Eu acho legal. Uhum. Bom, pra você, né, que tá chegando de fora aí da Escola de Engenharia de Lorena, né? A gente vai falar bastante da Escola de Engenharia de Lorena, então saiba que esse podcast não só é para falar para todo mundo, mas também é para trazer um pouquinho de Lorena para o mundo, assim, né? A gente falar para as outras, né? Uma forma de divulgar a Escola de Engenharia de Lorena para fora também, para outras pessoas entenderem, né? Como é que tem aqui de legal, né? Os cursos e tal. Então, a ideia também é fazer um pouco disso. Quem é Lorena, né? A cidade de Lorena, Vale do Paraíba, do lado de Aparecida e do lado de Guaratinguetá. Conhecida por nada, por ter várias cafeterias boas. É verdade, tem isso de bom aqui. Mas, bom, vamos voltar aqui ao tema do podcast, que no piloto, a gente resolveu falar um pouco sobre o projeto, como ele nasceu, o que a gente fez até hoje, desde o nascimento desse projeto, né? Então, aqui é uma ideia, eu achei que eu ia gravar o podcast sozinha, né? Mas a Gabi embarcou nisso comigo. A ideia era meio que entrevistar ela para falar qual é a inspiração, né, de fazer esse projeto. Foram várias coisas que inspiraram esse projeto, né? A gente vive numa idade, de acordo com a terceira lei de Clarke, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Por exemplo, se você pegar o seu celular para tentar se achar usando o GPS, se você não sabe como funciona um GPS e como ele defende, por exemplo, da relatividade geral, você vai achar que parece mágica. E a ideia da divulgação científica nesse aspecto é você desmistificar esses equipamentos eletrônicos, os conceitos científicos, e trazer para mais próximo da população de uma maneira geral. E para isso é importante que a gente use uma linguagem mais adequada. Então esse foi um dos primeiros motivos para o desenvolvimento dos mamutes. A segunda inspiração foram os seminários de Natal da Royal Institution em Londres, que foram
idealizados pelo Faraday e começaram em 1825. E a ideia é essa: numa época que não existia TV, não existia rádio, divulgar a ciência de uma maneira próxima ao público leigo. E eles aconteciam anualmente no Natal, e eles começaram em 1825 e continuam até hoje. Só foram interrompidos durante os anos da Segunda Guerra. Além disso, a gente, tanto eu quanto a Rebeca, a gente veio de um ambiente que tinha muito mais divulgação científica, muito mais conversa científica do que na EEL, e a gente sentia falta disso. Então, a terceira ideia, a terceira motivação foi exatamente criar essa cultura de conversa científica que saísse dos corredores dos departamentos e envolvesse os alunos de uma maneira natural e orgânica. A gente veio do Instituto de Física, né? Lá tem várias iniciativas, né? Tinha um colóquio que era mais ou menos de 15 em 15 dias toda quinta-feira, e também tinha o convite à física, que a gente tinha aula com os professores que eram responsáveis pelo convite à física, e eles, né, tipo, olha, vai ter seminário hoje, vocês vão, né? Então a gente também era intimado pelos nossos professores a irem nesses seminários, né? E lá no Instituto de Física a gente já viu, né, prêmio Nobel. Então vinham professores de outros institutos. Claro que, óbvio, né, em São Paulo a gente tem um pouco mais de acesso, mas, querendo ou não, a ideia do Mamutes é continuar, começar essa cultura aí de seminário e, quem sabe, né, as pessoas se empolgam, né, pra gente falar mais de ciência e tudo mais. Então foi um projeto que a gente começou no segundo semestre de 2014. Foram, acho que, apenas 2 seminários em 2014. A Rebeca, acho que apresentou o primeiro seminário, né? A pessoa me intimou, né? Tipo, então você apresenta esse seminário aqui, né? Você fala, bom, eu tinha acabado de sair do meu doutorado, daí eu falei, vou fazer um seminário. Fiz um seminário sobre cristalografia, né? E assim, né? Quando a gente não sabe se o projeto vai dar certo, a gente convida quem é próximo da gente pra, deu errado, não veio ninguém no seminário, tá tudo bem. Mas felizmente foi um sucesso logo de cara. O pessoal veio no seminário, foi muito legal. E desde então a gente tem um público razoavelmente cativo de pelo menos 30 alunos por seminário, que não é uma coisa ruim se você for pensar do tamanho da instituição que a gente tá. E os seminários são basicamente uma palestra de 40 minutos, seguidas de perguntas, e no começo a gente ainda oferecia bolachas e biscoitos. Que a gente aqui, Lorena, a gente tá no meio do caminho entre São Paulo e Rio, então a gente fala ou bolacha ou biscoito pra ninguém ficar ofendido, entendeu? Sim, porque se eu pudesse falar, eu só falaria biscoito. Bolacha. Mas era um jeito de atrair os alunos no começo até o projeto ganhar forma, né, ganhar corpo. Eventualmente a gente pôde abrir mão da comida, do free food, porque o pessoal vinha pela ciência e pela conversa mais do que pela comida. Que também a gente colocou nos horários que ou o pessoal já tinha ido almoçar, ou o pessoal ia jantar, então não era muito um momento de coffee break, né? Aqui a escola ela fica longe do centro da cidade, então às vezes tem uma questão de mobilidade que os alunos ficam meio limitados. Então a gente entende isso, tenta colocar nos horários que dê para todo mundo ir, né? Lógico que às vezes a gente não consegue otimizar muito, né? Mas é a vida, né? Sim. E pelo que a gente viu em algumas pesquisas de opinião que a gente fez, o projeto foi muito bem aceito pela comunidade, né? 90% dos participantes julga a divulgação científica muito relevante para a sua formação acadêmica, enquanto que 77% dos participantes julga o nosso projeto, o Mamutes na Ciência, muito relevante para a sua formação acadêmica. Os participantes também constataram que, de alguma forma, o projeto fomentou a sua curiosidade e espírito crítico, e aproximadamente 30% dos participantes afirmou que as palestras do projeto influenciaram a sua escolha de iniciação científica ou tema do trabalho de conclusão de curso. Levando as crianças para o mau caminho, né? Levando para balbúrdia. Para carreira acadêmica. Balbúrdia! A gente começou inicialmente, né? Fizemos uma página no Facebook, divulgamos via Facebook, a gente divulgava bastante também via papelzinho, né? Imprime papelzinho. Cola pelos corredores, né? Esse negócio de mídias sociais também é bem complicado, né? Lá pra... Não é, Rebeca, você que faz isso? Nossa, é bem difícil. Se pudesse ter uma pessoa só para trabalhar com isso, ia ser muito mais fácil, né? Em 2016, eu me juntei oficialmente ao time do Mamutes na Ciência, porque eu passei no concurso para virar professor temporário aqui. Eu vou ler um depoimento, a Gabi vai ler outro depoimento, que são
coisas muito legais que marcaram a gente durante esses anos aí de correria para continuar a fazer esse projeto dar certo. Acho essa iniciativa muito boa para a EEL, porque instiga o aluno a buscar novos conhecimentos e se aprimorar nas disciplinas oferecidas pela escola, além de elevar o processo de formação acadêmica dos alunos, professores e de toda a comunidade, firmando a EEL cada vez mais como um dos polos de engenharia mais importantes do Brasil. E o outro depoimento é: o projeto é genial, muito interessante e importantíssimo para a complementação da formação do aluno como um ser crítico e racional. Acho que é uma questão de tempo que o projeto ganhe mais adeptos e mais público, pois a propaganda ainda não é grande e eficaz o suficiente para que os alunos saibam quão interessantes são boa parte das palestras. A gente tem dificuldade na divulgação, porque é tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Que a gente divulgar acaba ficando difícil. Às vezes não é só... Pessoal, hoje tem uma dificuldade de... A gente que é velho, né? Se comunica muito por e-mail. E hoje a galera não lê mais e-mail. As pessoas não leem mais e-mail, então fica um pouco mais difícil. Agora eu queria falar sobre os melhores momentos que a gente teve nesses anos, desde 2016 até hoje. Né? Eu acho que o primeiro lugar é fácil de falar, né? Foi quando a gente trouxe o César Costa do INPE para falar da detecção de ondas gravitacionais, isso no final de março de 2016. Tinha acabado de sair na mídia a notícia de que tinham descoberto as ondas gravitacionais pela primeira vez e a gente conseguiu, através de contatos, que ele viesse para Lorena e contar um pouco de como ele participou do projeto do LIGO e como é que foi o processo de detecção e como é que foi a repercussão. E foi tão legal que o auditório que a gente usa, que tem uma capacidade para umas 80 pessoas, estava com pelo menos umas 100, 120 pessoas. A gente estava saindo pelo ladrão. Olha, essa palestra foi sensacional porque o César ele tem uma capacidade de trazer os conhecimentos. Ele falou de relatividade geral de uma maneira... Tinha criança lá, tá? Tinha os filhos adolescentes de professor que levaram lá para assistir a palestra. E assim, foi sensacional. De todo mundo ficar com o olho brilhando, assim, sabe? Tipo, e ele começou a falar... sobre como que isso é responsável por confirmar a teoria do Einstein. Então foi, assim, sensacional, foi incrível. Pra gente fugir um pouco da física, né, o segundo seminário com o maior público foi um sobre perícia criminal, rotina e desafios da profissão, que foi muito legal, que foi um colega meu de turma, um moleculento, o Júlio Ponce, que veio falar um pouco do trabalho dele na polícia científica e de como que a gente usa a ciência para ajudar a resolver crimes. Foi um momento bem CSI e não chegou a sair gente pelo ladrão dessa vez, mas o auditório estava bem cheio. Tinha gente de fora da universidade esse dia. É verdade, coisa rara. E a gente até atraiu a atenção da imprensa, né? Que a Simone até fez uma matéria sobre essa palestra, foi muito legal. Sim. A Simone é a responsável pela imprensa aqui da Escola de Engenharia de Lorena. Olha, toda vez que tem algum tema que é sobre astrofísica, astronomia, telescópio, todo mundo vem, tá? Todo mundo vem. E o terceiro lugar aqui foi uma palestra sobre buracos negros, buracos de minhoca e o cinema, sobre o filme Interestelar, que o professor Alan, que é conhecido nosso lá do Instituto de Física também, que agora ele é professor da Unifei, e ele veio falar sobre o filme Interestelar, que, nossa senhora, esse aí também foi um sucesso. Basicamente ele pegou trechos do filme e começou a comentar sobre a ciência que estava por trás, né? É importante citar que esse filme ele rendeu 2 artigos científicos, um sobre como usar o maquinário da indústria cinematográfica para fazer simulações e outro que foi uma consequência de você usar um equipamento muito mais poderoso do que os cientistas têm nas mãos para fazer simulações e ver efeitos novos que com as nossas máquinas mundanas não somos capazes de ver. Ai, muito sensacional. Bom, a minha palestra favorita não é nenhuma dessas aí, é de um professor chamado Júlio Hoff, e ele veio falar sobre... Da Faculdade de Engenharia de Guará, aqui do lado. Isso, da FEG. Ele veio falar nos bastidores de Los Alamos, a história da criação da bomba atômica. Foi sensacional, foi incrível. Ele contou umas coisas que nem eu sabia, e eu gosto bastante do assunto. E o outro, meu colega do Dragões de Garagem, né? O Luciano Queiroz, que veio falar sobre divulgação científica. Mas era pra escolher só uma. Não interessa, eu vou botar esses 2. Tá bom, tá. Eu vou ser mais
normal e vou escolher só uma favorita, apesar de terem várias que eu gostei muito. Na verdade, não teve nenhuma que eu não gostei, mas você tem que escolher uma. Eu vou pegar uma que parece meio underdog, que foi a palestra do professor Facchini, aqui do INPE de Cachoeira Paulista, que ele veio falar de ciência da combustão na geração de energia elétrica de baixa potência e na propulsão por detonação. Então, um tema bem explosivo, mas não foi exatamente por isso que eu gostei da palestra dele. Foi porque, dentro disso, ele conseguiu discutir o método científico de uma maneira muito clara e muito lúcida e engajar o público na importância de se fazer ciência e em como se faz ciência. Eu, infelizmente, não estava presente nessa palestra. Sério? Uma pena. Mas eu gosto muito, eu sou fã do professor Facchini, ele é sensacional. Ele é muito empolgado para dar palestra, então, nossa, os alunos sempre ficam assim, babando quando ele fala. É muito legal. E a nossa favorita em conjunto aqui, que é um tema totalmente ortogonal, totalmente ortogonal à nossa área, que é um professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ele veio falar sobre um projeto de torrefação do café. Torrefação de café. Ele mostrou pra gente um experimento sobre vários parâmetros diferentes, desde colher o café, de ele ficar no saco, de passar por lavar, tirar a polpa, ser torrado e moído, até chegar na nossa xícara. Sensacional. Foi maravilhoso. É pena que a gente não fez uma degustação de café depois. Nossa, foi incrível. Esse aqui também foi... Nossa, o pessoal também ficou babando. Foi show. Né? E aí, o que a gente estava preparando, né? Aqui a gente está falando dos melhores momentos que a gente passou nesses anos fazendo esse projeto, de muitos alunos ficarem felizes, de chamarem a gente até para fazer parte, né, da Semana dos Bichos, né? Em 2017 a gente participou, né? Todo mundo conhece já o projeto aqui na escola, participa, acha legal, chama a gente para falar também, né? Em outras ocasiões. O nosso futuro nesse semestre era falar sobre a EL, né? A gente recebeu muita gente de fora, mas a ideia era trazer os chefes dos departamentos para falar da pesquisa no departamento da EL. Pegar esses bichos que chegaram na universidade e falar para eles, olha o que é feito aqui na nossa escola. Era para fazer um enaltecimento do nosso trabalho, que a gente fala pouco do que a gente faz aqui. Era um plano bem legal e bem ousado, porque... Em geral, o que traz público é você falar sobre coisas diferentes, coisas que não são feitas aqui, mas a gente tava sentindo uma carência de identidade própria e de mostrar que dá para fazer ciência boa e de qualidade no nosso campus. Então essa foi a motivação. Pena que veio essa pandemia aí e fez com que a gente tivesse que ir pro mundo virtual. E essa é a grande motivação da gente estar vindo pro formato de podcast. Muito embora eu não seja uma grande fã de podcasts, quem manja dessa mídia é a Rebeca, e ela me convenceu de uma maneira bem sutil a participar daqui. Obrigando você a participar comigo. É isso que não teve um convencimento, entendeu? Quando a sua esposa fala, você vai participar de uma coisa, você participa. A ideia é, a gente não queria parar, né? Vamos continuar divulgando. Eu continuo com essa sensação de que a gente vai continuar falando sobre ciência. Na verdade, o primeiro semestre a gente queria falar sobre os departamentos, mas no segundo semestre eu queria fazer flash talk com os alunos, eu queria que os alunos viessem falar sobre os mestrados deles, sobre os doutorados, enaltecer as coisas que tem aqui na escola. Quando a gente é chamado, como eu sou pós-doc, né, chamam a gente para ser parecerista aqui no Simpósio Internacional de Iniciação Científica, e a gente vê tanto trabalho bom, os alunos podem vir falar sobre o trabalho deles. Eu acho que isso é sensacional, entendeu? Então, aguardamos aí o feedback de vocês, e a gente agora poderia entrar no MamuCast Recomenda. Então, MamuCast Recomenda. Para aprender. Podcast Dragões de Garagem, que você encontra no Twitter, por @dragõesdegaragem, tudo junto e sem o tio. E... é propaganda meio jabá, porque a Rebeca participa bastante desse podcast. Olha, é o primeiro podcast de divulgação científica que eu comecei a ouvir, e eu ouço eles desde 2012, recomendo muito. Para descontrair, a gente recomenda o que a gente está assistindo agora, um Back to the Past, Star Trek The New Generation. Para as pessoas velhas, Jornada nas Estrelas, a nova geração. Que, olha, eu vou te falar, tem muita série nova saindo, mas essa série antiga, ela é dos anos 90, dá um coro nas séries novas. Então assistam lá e curtam a ficção científica feita de jeito certo. Então
eu queria fechar aqui. Você, aluno, ouvinte, o que você achou desse episódio piloto? O que a gente pode melhorar? Quadros que a gente pode adicionar? Escreva pra gente, você pode escrever no nosso e-mail, mamutesnaciencia@gmail.com, ou se você quiser escrever de forma anônima, temos um Curioscat, que é curioscat/mamutesciência. E temos um Twitter, Mamutesciência, e também temos o Instagram, Mamutes na Ciência. Tá? É isso aí. Muito obrigada por ouvirem o que a gente tem pra falar. Espero poder falar com vocês de novo. É isso aí. Valeu! Salve, Mamute!